Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito bem-vindos a mais essa atividade da ABMed, aqui na Feira Hospitalar 2023. Estamos aqui, nesse momento, iniciando o nosso painel denominado Hall ANS, Efeitos da Lei 14.454/2022 em sua interpretação e operacionalização. Eu sou Felipe Carvalho, sou diretor da ABMed em Brasília. Estou aqui representando nosso presidente executivo, Fernando Silveira Filho, que por motivo de saúde, né, não pôde estar presente, na verdade motivo de doença, não pôde estar presente aqui conosco. E vamos ter esse painel bastante rico, né, com participantes aqui, panelistas, que vão agregar muito nesse debate. O tema ele é muito importante, né, torna o rol exemplificativo e a gente precisa de uma regulamentação para que a lei de fato se efetive, para que não seja mais uma lei que não pegou, né, como a gente vê muitas leis aqui no país. São promulgadas, mas não são cumpridas porque falta entendimento, porque a interpretação não é adequada, porque os diferentes atores, né, enxergam de alguma forma. Então, a ideia é trazer diferentes olhares, diferentes perspectivas do setor saúde em torno da lei e da regulamentação que essa lei carece. Eu vou apresentar os nossos panelistas e aí, na sequência, nós vamos dar início às nossas atividades. Estão aqui conosco hoje o Dr. Alexandre Fioranelli, professor doutor, assistente no Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestrado e doutorado em Medicina, Cirurgia, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo também, coordenador de Cirurgia Endovascular da disciplina de Angiologia e Cirurgia Vascular da Santa Casa de São Paulo. Atualmente exerce o cargo de diretor de normas e habilitação dos produtos na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Conosco também Eduardo Calderari, executivo sênior de área de negócios estratégicos no setor de saúde, mais de 25 anos de experiência em grandes empresas do setor farmacêutico, como Roche, Bayer, GE Healthcare, Novo Nordisk, AstraZeneca, gerenciando produtos de atenção primária na área de diabetes, hospitalar, hemofilia, oncologia, doenças raras, ocupando cargos na diretoria dessas empresas e também como executivo sênior aí na Interpharma, a associação que congrega as empresas farmacêuticas de pesquisa. Francisco Balestrin, presidente do Sindiosp, Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo, presidente do Conselho de Administração do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, SEBEX, é graduado em Medicina, possui residência médica em Administração em Saúde no Hospital das Clínicas da USP, é especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E fechando aqui o nosso time de especialistas, o Renato Casarotti. Atualmente ele é presidente da ABRANGE, Associação Brasileira de Planos de Saúde, atual vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo United Health no Brasil, graduado pela Faculdade de Direito do Lago São Francisco, da USP, especialização em Direito das Relações de Consumo pela PUC São Paulo e Direito do Estado de Regulação pela FGV Rio. Para iniciar nossas atividades, eu vou chamar o Dr. Alexandre para fazer uma apresentação e teremos aí depois a contribuição de cada um dos panelistas com suas perspectivas e ao final a gente vai abrir para a conversa, para o debate aqui com a plateia. Alô, boa tarde a todos. Inicialmente eu queria agradecer o honroso convite de poder participar desse importante evento. Queria dizer que é uma honra poder estar hoje aqui do lado do Eduardo, do Renato, Francisco Balestrin, para a gente discutir esse importante tema. É uma breve apresentação mostrando alguns dados do que a agência tem feito relacionado a esse tema tão importante que é o rol. Também queria agradecer a presença de Fabrícia. A Fabrícia hoje está como DIRAD substitutiva, ela é gerente de uma parte da DIPRO muito importante, então também agradecer o convite dela. Foi nos dado a incumbência de a gente fazer hoje aqui uma interpretação relacionada à Lei 14.454 e de que maneira a ANS tem visto e interpretado essa lei. Compete, pelo artigo 4 da Lei 9961, a ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde.
Portanto, o rol de procedimentos e eventos em saúde, ela é uma cobertura obrigatória a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, de acordo com a lei vigente e pela própria RN 465. O rol, nós entendemos que ele é hoje uma atualização contínua, que tem por parte da agência a defesa do interesse público, manutenção do equilíbrio econômico financeiro do setor. E é importante falar para os senhores de que toda tecnologia que é avaliada dentro da agência relacionada ao rol segue os princípios básicos da ATS e da saúde baseada em evidências. Só para os senhores terem uma ideia do volume e da importância da agência frente à atualização do rol, nós fizemos um levantamento do ponto de vista de artigos científicos estudados nos últimos 14 meses para avaliar todas essas tecnologias que chegam para a gente através do Informe Rol. Nós chegamos a 66 mil artigos científicos que a diretoria faz a avaliação e a partir daí segue o fluxo para a definição final. Então, a importância. O que a lei diz? Que eu acho que isso é o cerne do debate. A lei diz que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo, assistentes que não estejam previstos no rol referido no parágrafo 12 desse artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que, são 2 itens, exista comprovação de eficácia à luz da ciência da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. E 2, existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação, a Conitec, ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenham renome internacional, desde que sejam aprovados também para os seus nacionais. O que a PROGE estabeleceu e definiu da ANS frente ao surgimento dessa lei? O parecer 70 da PROGE diz que não foi conferida à ANS competência para disciplinar questões relativas ao preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo 13 do artigo 10 da Lei 9656. 2. A própria PROGE diz que a regulamentação ou regulação pela ANS de qualquer dos requisitos estabelecidos no dispositivo sobre análise implicaria na realização de escolhas regulatórias com efeito de ampliar ou reduzir o âmbito de casos concretos, os quais seria um novo dispositivo passível de aplicação, o que, salvo o melhor juízo, significaria o exercício de uma competência que não se quis conferir à agência. E 3. Diante da ausência de critérios claros, objetivos e previsíveis em relação a esses diversos aspectos que a gente já abordou, enquanto não sobrevier regulamentação ou regulação de qualquer aspecto relacionado à cobertura extra-rol, por ela criada, a fiscalização não terá como aplicar penalidades a partir de situações relacionadas ao referido dispositivo e não caberá a instauração de processo visando ressarcimento ao SUS. Diante disso, do ponto de vista de operação e como a agência tem visto tanto a lei quanto o parecer, eu gostaria de trazer aqui para os senhores algumas premissas que a gente tem dentro da agência relacionado a esse assunto. Com a nova lei, manteve-se a competência da ANS para atualizar o rol, ou seja, nada do processo do rol dentro da agência, da necessidade que a gente acredita da avaliação de tecnologia em saúde foi modificada. O rito processual de elegibilidade das tecnologias em saúde, das audiências públicas, consultas públicas, CoSaúde, tudo isso permanece e continua com essa nova lei. Do ponto de vista de nome, que se discute taxativo e exemplificativo, a partir da lei, a gente acha que é completamente inapropriado, porque a gente acredita que o rol, e a gente vai demonstrar isso aí para os senhores, ele é um rol dinâmico. E a gente vai mostrar por que a gente entende que o rol da ANS é um rol dinâmico. A própria lei diz o rol como referência básica. E esse básico eu também queria mostrar aqui já para os senhores, que a gente tem hoje, no mínimo, 3.500 tecnologias relacionadas ao rol à disposição dos nossos pacientes.
A gente diz no mínimo porque tem diversas tecnologias de saúde, ou seja, medicações, principalmente oncológicas, que têm diversas utilizações utilização, portanto esse número subiria ainda mais. Com essa lei, a gente também entende claramente que o rol mantém a cobertura obrigatória a ser garantida pelas operadoras e que a operadora pode incluir o extra rol se tiver em cláusula contratual, pactuada ou se, de acordo com a lei, foi preenchidos os requisitos previstos no inciso 1 e 2. Além disso, não há nada que indique a competência expressa da ANS em regulamentar esses dois itens que foram acrescentados. Não tem alteração legislativa que não conferiu à ANS competência para disciplinar questões relativas ao preenchimento desses dois requisitos, sendo o comando legal, de acordo com o que a gente leu e que os senhores sabem, direcionada às operadoras e não ao órgão regulador. Apenas na alteração da Lei 9961 é possível atribuir uma nova competência relacionada à ANS. A Lei 9656, a Lei de Plano de Saúde, toda vez que o legislador quis modificar essa lei e quis colocar explicitamente claro a necessidade da ANS regulamentar essa alteração, foi colocado explícito e claro. E nessa lei não ocorreu essa situação. Como não existe essa regulamentação, entendemos que não tem como a ANS fiscalizar e aplicar as penalidades. Portanto, não tem uma previsão legal que dê à ANS competência para que a agência fiscalize. E isso se estende ao ressarcimento ao Sul. Quais seriam os riscos que se a ANS definisse esses dois parágrafos colocados nessa nova lei? Quais seriam os riscos que a gente entende que poderiam ocorrer? A própria lei, e a gente debateu isso na época, que a gente entendia que era no mínimo necessário colocar naqueles 3 itens associados, que tivesse um E associado para dar mais segurança, tanto para os pacientes do ponto de vista de eficácia científica, quanto para a sustentabilidade do setor. Se a ANS define ampliar ou reduzir a cobertura desses 2 itens, definindo o que é nível de evidência científica, sendo que nós sabemos de que para cada tecnologia há necessidade de identificar qual é a melhor nível de evidência científica e nível de recomendação para aquela tecnologia, levando em consideração a doença em si, a população, o comprador e o desfecho, a gente poderia correr o risco de ou ampliar ou reduzir de uma maneira absurda a cobertura. E aqui eu falo um e não um ou, além disso, de criar um risco de segurança e de sustentabilidade para os pacientes e para o setor, em virtude de a gente não estar levando em consideração os princípios da ATS e da saúde baseada em evidências. Caso a ANS queira intervir num caso concreto, também existe o risco muito grande de avaliar um indivíduo e não o todo, o que seria praticamente impraticável a gente avaliar o caso em concreto, porque a gente não tem ideia do que está acontecendo em virtude das diversas necessidades de avaliação que os senhores sabem para a gente avaliar uma tecnologia. Para terminar alguns dados, no período de 10 de 21 a 3 de 2023, nós avaliamos como elegíveis 108 tecnologias. A gente identificou e faz uma divisão relacionada a procedimento, medicamento e alteração de nome. No total, foram 108 elegíveis, 6 alteração de nome, 62 medicamentos e 40 procedimentos. Eu quero mostrar para os senhores que no total desse período, nós incorporamos na ANS 49 novos procedimentos. Por isso que o jargão taxativo ou exemplificativo, para nós, não tem muito sentido, porque para a gente isso aqui é um ato contínuo, é um rol contínuo, e ratificando essa continuidade, hoje a gente recebe as tecnologias de uma maneira contínua e a gente hoje tem o menor tempo de todas as agências que nós temos conhecimentos de fazer uma avaliação de uma tecnologia
de num período aí de 6 meses com algumas alterações para tecnologias relacionadas a medicamentos e doenças oncológicas. Então, portanto, o hall ele não é o inimigo e ele não é o vilão da história. Antes do advento da lei 9656, contrato de plano de saúde limitava a cobertura, trazia extensa lista de exclusões, previa limitação de tempo de internação, excluía contratação e assistência para determinadas doenças e condições de saúde, e o marco legal, junto com o hall, trouxe segurança jurídica aos contratos de planos de saúde, beneficiaram, passaram a contratar um plano com a garantia que teriam acesso a todos os procedimentos previstos no hall de coberturas obrigatórias. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o honroso convite de poder participar com os senhores e com essa mesa. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Vou pedir aos outros 3 panelistas que retomem seus lugares aqui no palco conosco. E vou passar a palavra de bate-pronto aqui para o Renato Casarotti, para trazer a perspectiva das operadoras. Por favor, Renato. Boa tarde a todos. Obrigado, Felipe, por estar. Está ouvindo? Não tem apresentação não, Fabrício. Abandonei as apresentações há algum tempo já. Depois de reciclar várias vezes a mesma, acabei abandonando. Mas agradecer demais, Felipe, Eduardo, meu mestre Balestrin, doutor Alexandre. Posso pedir só para... Não sei se o pessoal precisa ver a nossa foto, a gente está aqui ao vivo, mas a luz bate na cara aqui. Aê, muito obrigado. Obrigado. E, obviamente, agradecer muito ao Fernando também pelo convite. E, obviamente, desejo melhoras ao meu amigo, que esteja tudo bem com ele, assim, espero. Eu acho que eu vou talvez passar uma visão um pouco diferente do que a maioria espera aqui. Eu acho que a Lei 14.454 ela entregou exatamente o que se esperava dela. Ela cumpriu o seu papel na letra. A plateia que é mais jovem um pouquinho talvez não vão entender a referência, mas eu falo que a Lei Chacrinha, ela não veio para esclarecer. Ela veio para confundir. Esse era o objetivo, né? O Chacrinha tinha isso. Não vim aqui esclarecer nada para ninguém. Eu vim para confundir. Ela não foi uma lei que foi criada num debate técnico para entender como é que se incorpora a tecnologia de forma responsável no Brasil. Ela foi uma lei desenhada como uma resposta a um julgamento do STJ, né, que definia como deveria ser avaliado o rol de procedimentos e escrita por escritórios de advocacia com a finalidade única e exclusiva de viabilizar a judicialização. E para viabilizar a judicialização, era importante que ela fosse o mais abrangente, o mais genérica possível, né? A definição, com base em evidência científica e plano terapêutico, não existe nada mais genérico do que isso. Esse foi o objetivo. Ela não teve nenhum debate técnico em lugar nenhum do Brasil. Essa era a forma como ela foi interpretada, ou como ela foi aplicada. Faço um paralelo, um paralelo tosco, mas acho que ajuda a compreender, Felipe. Imagina que você tivesse um regramento de como a pessoa vai entrar vestida no shopping, né? Se tivesse uma lista do que ela pode vestir. Mas se alguém queria ter essa abertura, falou assim, poxa, eu quero poder vestir qualquer coisa. E aí você fala assim, olha, para entrar no shopping tem que usar uma roupa adequada. Como é que se avalia, no caso concreto, o que é adequado? A pessoa que não pode botar nenhum detalhe, porque se botar qualquer detalhe, você exclui qualquer coisa. A pessoa quer poder entrar de meia, se ela quiser, né? Ou entrar todo encapotado. A lei faz isso. E se a agência avançar e regular, qualquer regulação que ela faça vai ser mal recebida. Ou ela vai ser percebida, imagina um público mais, vamos chamar, progressista, vai achar que qualquer tipo de limitação está limitando o que a pessoa pode vestir. Uma regulação restritiva. O espírito da lei é que seja o mais abrangente possível, né? Se ela for, no outro lado, for muito liberalizante, a população mais conservadora vai achar que a lei está errando a mão por permitir que a pessoa entre, né, de cueca no shopping. Então, assim, aqui é uma armadilha que ela é absolutamente insolúvel. E o que ela trouxe na prática foi confusão. Esse é o ponto. Para aplicar essa legislação, no caso concreto, é virtualmente impossível. O processo que a gente tinha, seja na saúde pública, esse está preservado, né, que é a avaliação via Conitec, seja na saúde suplementar através do rol, e o rol continua desempenhando o papel dele, era absolutamente necessário.
Você não avaliava os casos concretos individualmente para entender se naquele caso específico, que evidência científica é aquela, quem que apresentou aquele estudo. Imagina qual que é a competência, né, e a capacidade que um técnico da agência tem na ponta de avaliar uma tecnologia para um indivíduo em cada caso concreto. É virtualmente impossível. O papel de avaliação da tecnologia pela agência é justamente o processo do rol. Ele é feito para isso. Quem acompanha as discussões da atualização do rol, e mais recentemente isso foi aperfeiçoado no ano passado, percebe a profundidade dos debates, a profundidade do material que é juntado por quem pede a incorporação, seja uma sociedade de especialidade, seja um indivíduo. É um processo profundo. O doutor Alexandre aqui tocou o volume de literatura que eles revisam. O prazo de discussão e de decisão da agência é o prazo mais curto do mundo. Não existe nenhum país no mundo que avalie a tecnologia em menos de 180 dias. E a gente tem, no caso dos antineoplásicos orais, um prazo máximo de 120 dias. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então, assim, como a legislação ela não foi criada para gerar acesso para ninguém. Ela foi criada para facilitar ou para ainda deixar uma porta aberta para os escritórios de advocacia continuarem, né, levando esse tema para o judiciário e conseguirem decisões individuais em casos individuais. Esse foi o objetivo. Então, imaginar que essa lei, com um comando genérico desse, e ela ainda foi mudada, porque eu lembro, a versão original falava, não era a ciência a luz das ciências da saúde, era medicina baseada em evidências, que ainda tinha algum rastro de metodologia, né? Pelo menos quando você falava medicina baseada em evidências, existe uma metodologia chamada medicina baseada em evidências. Não podia ficar isso, porque isso também restringia. Aí alguém lá trocou, o relator trocou para a luz das ciências da saúde. Ou seja, de novo, quis ser genérico. Então, assim, eu tenho pouca esperança de ver essa lei aplicada de forma racional. Ela ainda vai depender muito de casos concretos, né? Talvez o aspecto que mais seja viável e eu digo para as maiores operadoras, porque lembra que essa lei aqui não é só para a grande operadora, né? São para todas as 700 operadoras do Brasil. É para a Sermed, que tem 25 mil vidas em Sertãozinho, lá de Ribeirão Preto. Então agora ela é responsável para verificar o que foi incorporado nas agências internacionais que fazem ATS para saber se o rapaz lá em Sertãozinho tem direito à tecnologia inovadora que acabou de ser incorporada pela agência canadense. É esse nível de complexidade que a gente trouxe para a operação brasileira. É impraticável. Ele é absolutamente impraticável. Então, o que a gente vê, aí falando da experiência das operadoras, troca de informações, a gente acompanha muito o debate do rol e em determinados casos que a gente consegue, trocando opiniões, diretores médicos, trazer algum nível de pacificação no debate, você cria quase que um rol paralelo, né? Mas é uma lista de precedentes que com algum volume você consegue imaginar, olha, essa tecnologia específica ainda está em processo de avaliação na agência, mas faz sentido porque a gente conseguiu apurar com um mínimo de casuística interna, né? Mas eu não tenho expectativa de que algum tipo de regulamentação de um comando tão genérico venha trazer segurança. O que ele vai continuar fazendo é ser um instrumento para a judicialização. Então, eu sou bastante cético, vejo muito boa vontade do nosso lado de tentar entender situações em que aquela tecnologia traz valor e como é que a gente aplica ela, mas isso, da forma como foi estruturado, ainda está muito difícil de aplicar. Obrigado, Renato. Vou passar aqui para o Calderari trazer a perspectiva da indústria farmacêutica. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todas, a todos. Saudar os colegas panelistas aqui, doutor Alexandre, Renato Cassarotti, Francisco Balestrini, Felipe. Também meus votos de melhorias aí para o Fernando, que ele possa estar com a gente o mais rápido possível. E agradecer o convite. Se eu pudesse resumir a lei numa frase, talvez a frase seria: a intenção foi boa. Eu concordo em alguns pontos com o Renato, discordo em outros, mas a gente não tem como falar que a lei ela veio para ser aplicável, porque de tão generalista que ela veio, a forma, a redação, a estrutura e a falta de uma regulamentação explícita ou a indicação de quem deveria fazer, além da falta de diálogo com o setor, porque a gente entende que tem que ter limitantes, não pode ser aberto a tudo e todos, de toda forma, mas minimamente deveria se ter tido um diálogo maior com o setor, com todos os membros do setor.
isso, infelizmente, a gente não é pauta aqui do debate hoje, mas a gente viu em outras 2 leis que também foram aprovadas ali no final do último governo e que trouxeram muito questionamento, para ser bem político aqui na fala. O que a gente gostaria que houvesse por parte do Ministério atual é uma revisão em cima da lei para que ela pudesse ter um mínimo de regulamentação e orientação. Porque evidência científica, se você vai na literatura, você tem 5 distintos níveis para você aplicar. Então, qual é o nível de evidência que se espera para isso? A agência de avaliação de tecnologia, que não seja a Conitec, seja de relevância, o que é relevância? A agência chilena pode ser uma agência de relevância, a agência da Austrália é uma agência de relevância, mas a falta de especificidade e a forma genérica que foi colocada ali impede a lei de ser aplicada. E aí, o que se esperava, que era um benefício para o paciente, porque talvez o que a gente não possa deixar de lado, que é o ente mais importante, é o beneficiário, é o paciente, ele não vai ter nenhum tipo de possibilidade de usufruir desse tipo de lei. É mais uma lei que foi criada, está ali aprovada, sancionada, mas que não é aplicável, porque você não tem um mínimo de regulamentação. Então, assim, a indústria farmacêutica ela está trabalhando em instrução de novos modelos, de como que a gente pode trabalhar, acelerar a incorporação de novas tecnologias, porque por mais que a gente veja avanços, e reconheço aqui no nome do Dr. Alexandre os avanços que a ANS tem feito na revisão do rol, quando a gente olha globalmente processos de ATS, a gente vê países que têm processos com desfechos muito diferentes dos mesmos que a gente vê aqui no Brasil. Então, talvez o que a gente precise é também, na base do diálogo, trazer exemplos de outros países que são utilizadores de regramento de ATS, de metodologia de ATS, para entender por que em determinados países que usam ATS, tecnologias são incorporadas e aqui no Brasil não. Se há uma questão econômica, a indústria está totalmente aberta para sentar e discutir. Se não é uma questão econômica, se é uma questão metodológica, como que a gente pode se balizar em países que estão utilizando? Porque no final da história, não acaba sendo nem uma questão de incorporar ou não, mas é de benefícios que pacientes poderiam ter e que acabam sendo tolhidos de poder usufruir desse tipo de benefício. Correto? E ainda especificamente falando da lei, da 14454, a gente endereçou logo no início, quando a ministra Nízia assumiu, em janeiro, alguns parâmetros para que o Ministério pudesse rever, porque a gente já tinha conversado com a ANS e a ANS está correta, ela não foi instruída, ela não foi chamada a fazer parte do elenco e da elaboração. Então, como é que agora ela vai fazer essa regulamentação? Acredito que deveria, porque ela é a responsável por toda essa gestão. Mas se ela não foi inserida na discussão, como é que ela vai agora tentar arrumar a casa? Não tem como. Então, eu acredito que tem que ter uma conversa entre todas as entidades, em todos os entes da cadeia da saúde, para que a gente possa rever essa legislação, entender se ela é factível de permanecer, se permanecer, quais são as parametrizações, qual é a regulamentação, quem vai fazer a gestão, para que ela possa ser efetivamente aplicada. E entendo também o lado das operadoras de saúde que você não pode criar um caos, que é você abrir literalmente o mercado sem especificidade, que acaba incorrendo num problema chamado previsibilidade. É impossível no atual mundo que a gente vive. A inovação está chegando cada vez mais célere, felizmente. Uma coisa que eu venho falando, a gente tem só que tomar cuidado de não sacrificar a inovação em detrimento a outras questões. A inovação está trazendo muitos benefícios para pacientes, para a medicina, para a longevidade da população global. E a gente tem que entender quais os mecanismos que a gente pode aplicar para garantir acesso a essas novas tecnologias e que os pacientes se beneficiem dela. Tá? Agora, a lei, infelizmente, a gente precisa rever imediatamente para que ela possa minimamente ser aplicável. Ok? Muito obrigado, Coderari. Vamos ter a nossa última exposição dessa primeira rodada. Por favor, Balestrin, trazendo a visão dos prestadores, hospitais, clínicas, laboratórios, por gentileza. Bom, boa tarde a todos.
É, Eu também tenho. Seria ótimo. Assim eu não me ouço. Eu falei, É o retorno. bom, claro, antes de mais nada, um cumprimento aqui para todos vocês da mesa, muito obrigado. Né? Um abraço também para o Fernando, estimo melhoras para ele. Né? Não era momento de ter, mas acontece. E para vocês todos que estão aqui também, o meu reconhecimento e o meu abraço. Olha, eu talvez não tenha muito mais para falar aqui do que aquilo que foi dito, né? Até porque eu estou aqui como segundo ministro, estou como representante dos prestadores de serviço de saúde de um modo geral. E quero dizer que nós, prestadores de serviço de saúde de um modo geral, não temos interesse nenhum. É bom que coloque isso. Porque todas as vezes que começa uma discussão, né, existe uma frase em latim que vocês que são advogados, eu já estou vendo meus amigos advogados aqui gostam de dizer, nós médicos não falamos. É um tal de cui bono. Isso aí significa a quem interessa. A quem interessa, para mim, está claro. Interessa a indústria farmacêutica, interessa alguém que está faltando aqui, que é a indústria de equipamento médico hospitalar. Não é verdade? Estamos aqui. Tá aí, então já você vai dar a sua opinião também. 10 minutos para você poder dar a sua opinião. Tá? E claro, a quem não interessa, as operadoras do plano de saúde, e nós somos aqueles que nem interessa, nem desinteressa. Porque todas as vezes que essas coisas acontecem, existe implicitamente uma intenção de se dizer que quem vai ter, de alguma forma, alguma vantagem implícita nisso, serão os prestadores de serviços de saúde. Os hospitais vão fazer mais, os hospitais vão ganhar mais, as clínicas vão fazer mais, e assim sucessivamente. Como é o caso do TEA hoje, vocês conhecem bem essa discussão, e vocês acho que melhor do que todos nós ainda, né? Todas as horas eu ouço alguém vir me contar um caso de uma clínica de psicologia ou de fisioterapia que ela paga os planos de saúde hoje dos seus pacientes, exatamente porque ela ganha muito mais pagando. Né? Você já me contou essa história também. Né? O pessoal do Unimed também gosta dessa história. Então, eu não estou, evidentemente, aqui querendo criar polêmica, mas eu vou começar, talvez, pensando um pouquinho como é que esse processo todo começou. Pelo momento político que nós vivemos. Nós vivemos o pior momento, me desculpe estar levando para esse lado, mas começou com isso. Né? Começou com as operadoras de plano de saúde fazendo um lobby enorme para que o Supremo Tribunal de Justiça votasse contra essa discussão. E assim aconteceu, na minha opinião, no momento inadequado. O que é que os deputados federais, todos ávidos para ter as suas eleições garantidas ou reeleições garantidas, fizeram? Vamos dar um pau nesses caras. Vamos mostrar para a sociedade que nós estamos aqui trabalhando por eles. Que nós todos sabemos que também não é boa verdade. Porque no mesmo momento, dentro dessa filosofia do Chacrinha, eles também aprovaram, aliás, quase que projetos de irmãos, que é o 14.434, que é o piso nacional da enfermagem, que vai quebrar a maior parte dos hospitais privados do nosso país. Vai inviabilizar o PSF, vai inviabilizar o atendimento médico hospitalar em várias instituições. Então vejam vocês que nós vivemos um momento, infelizmente, ruim. E, às vezes, a gente, ao invés de entrar na discussão técnica, política e estratégica adequada, nós entramos dentro de uma percepção, que é uma percepção para se tentar aproveitar um momento. Aproveitar um momento com uma Câmara Federal é mais ou menos como brincar, você que gosta de exemplo, como brincar com pitbull, né? Bonitinho, bonitinho, a hora que você vai ver, o bicho comeu a sua mão. Então, assim, dentro dessa perspectiva, nós aqui, que somos do setor de prestação de serviço de saúde, claro, dentro daquilo que é importante estarmos preparados, estaremos. Mas não temos absolutamente nenhuma ação objetiva e muito menos clara no sentido de fazer com que isso aconteça. Até porque nós não somos patrocinadores de associações de pacientes.
Não somos, em nenhum momento nós fazemos esse tipo de coisa. Então, na realidade, esse mercado é um mercado que trabalha, do seu ponto de vista de pressão contra pressão, de lobby contra lobby. Os meus amigos aqui da ANS ficam loucos, né? Porque, no fundo, vocês viraram a geni desse processo como um todo. E eu sei muito bem porque acompanho a ANS desde a sua fundação, né? Desde 91. De modo algum, todos os colegas que trabalham dentro da agência têm boa formação, são profissionais, conhecem o tema, e às vezes eles são colocados dentro dessas barcas aí, que são barcas onde o vento está levando, alguém está soprando e não se sabe claramente quem é que está soprando. Eu fiz essa fala aqui um pouquinho mais polêmica, exatamente para ver se a gente esquenta um pouquinho essa nossa conversa, porque está sendo todo mundo contra o rol, né? E ele está aí. Não é verdade, Renato? Ele é a favor do rol. Qual? Do exemplificativo ou taxativo? Então tá bom. Ele não é. Então, vamos tentar aqui encontrar como o Renato. Olha, o Renato, quero dizer para você, é uma das pessoas mais bem preparadas no sistema de saúde que nós temos. Todas as discussões que ele faz são discussões de alto nível, de boa formação, ou seja, a entidade que ele representa e que é presidente está muito bem representada. Eu quero deixar publicamente isso daqui porque tenho uma admiração pessoal por ele. Mas, claro, ele é presidente de uma entidade de planos de saúde. E eu sou presidente de uma entidade de operadores, né, privados de assistência à saúde. Então, claro, embora estejamos no mesmo barco, né, nem sempre o vento sopra para o mesmo lado. Então, se a gente quiser talvez evoluir aqui, eu queria ouvir agora a opinião, não sou eu que estou dirigindo não, mas eu queria ouvir então agora a opinião, né, da indústria, né, para saber se ela também é contra o rol ou a favor. Obrigado, Balestrin. Como host, minha intenção não é tomar muito tempo para a gente abrir para a plateia, mas como fui instado a nos posicionar, a BIMED tem um posicionamento muito claro em relação ao rol. Nem exemplificativo, nem taxativo. Nós entendemos o rol como orientativo. Assim como as listas de tecnologias são padronizadas no hospital, ela serve para racionalizar o processo de prescrição, de uso das tecnologias, havendo espaço, sim, para casos específicos, se lançar mão de tecnologias não padronizadas, como se faz no hospital, onde uma junta avalia, geralmente a diretoria clínica, a comissão de farmácia terapêutica, para aqueles casos específicos que fogem da curva, né, que fogem do comum. E para isso nós temos a lista de medicamentos que são padronizados que passaram por um processo de seleção, de avaliação, como a TS, que é na verdade que é de onde nasce, né, toda essa discussão que hoje se faz na perspectiva de saúde coletiva, seja no SUS ou na saúde suplementar. Então o posicionamento da BIMED é esse, que o rol ele seja de fato orientativo e que haja alguma instância no âmbito administrativo para resolver essas questões que são levadas à judicialização, como se tem a Comissão de Farmácia Terapêutica dentro do hospital como uma instância recursal. Não sei se é o COSAúde, se a gente poderia, nessa discussão de regulamentação da lei, propor algo nesse sentido, que eu acho que seria um avanço importante em toda essa discussão que se faz. Judicialização, está no rol, não está. Enxergamos a lei também como algo que foi feito a toque de caixa, de fato, para que o judiciário não colocasse goela abaixo, né, do legislativo a interpretação dele. Então, os legisladores, à época, tentaram aí se antever a essa decisão e fizeram de forma assodada essa discussão que resultou na lei. À época, nós mantínhamos interlocução tanto com o deputado Cezinha de Madureira, com o Luiz Miranda, e colocamos essa posição que eu acabei de explanar aqui. E julgamos necessário e premente que se faça um debate. Acho que, né, os segmentos da saúde que aqui estão representados nessa mesa, instando o Ministério da Saúde, e que a gente possa ser propositivo a partir das diversas visões que nós trouxemos aqui, né, a gente chegar a um patamar comum. A BIMED, numa visão setorial, não é a favor da judicialização. Acredito que a Interfarma também, né? Nós, inclusive, trabalhamos em prol da ATS, em prol da saúde baseada em evidências.
Ontem tivemos a oportunidade de lançar um estudo que nós encomendamos, que ele trata justamente de boas práticas de ATS para procedimentos e dispositivos médicos. A gente tem uma série de problemas, seja no CoSaúde, na própria Conitec, de vieses nas avaliações de tecnologias do nosso segmento, por falta de metodologias adequadas, de ferramentas adequadas, de fazer um depara de farma para o nosso segmento. Então, a gente fez essa contribuição para a sociedade, vamos debater com os atores, com os NATs, com a Conitec, com a ANS, para que a gente possa aprimorar esse processo, que a gente fuja da maldita judicialização. E coloco aqui até essa proposta, né, desse nosso entendimento do rol como um rol orientativo e que a gente possa pensar talvez numa instância no âmbito administrativo. Bom, dito isso, não sei se atendi a expectativa do Balestrin, mas é o que nós temos, né, enquanto posicionamento e muito firme. Eu vou abrir ao público aqui para que a gente possa iniciar o debate. Nós vamos ter aqui ainda, acho que 10 minutinhos, umas 3 perguntinhas são possíveis. Fique à vontade. Por gentileza, cara, você ajuda a conduzir o microfone. Temos uma pergunta aqui e uma ali atrás. Quem pediu aqui? Boa tarde. Muito obrigada pelas explanações. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a incorporação das ideias e dos conceitos de valor em saúde nessa discussão. Eu não sei se eu risquei o fósforo de vez, porque, por vezes, assim, eu não sei se rever a forma de remuneração não ajudaria a pensar num sistema mais sustentável e se não ajudaria a discussão não limitar, por exemplo, a questão de dizer, porque o piso da enfermagem inviabilizaria o sistema, e aí, porque você ia rever a remuneração do sistema no geral, né? Inclusive, olhar mais os desfechos importantes para o paciente. Porque a minha impressão, às vezes, é que a judicialização acontece porque, por vezes, o paciente não se sente escutado, sabe? Obrigada. Oi, Felipe. Posso aproveitar? Estou com o microfone. Acho a pergunta excelente. E a gente passou uma manhã, né, falando sobre isso, um painel da ANAP, muito bacana. Na verdade, uma sequência de painéis essa manhã que estava debatendo justamente isso. Acho que faz todo sentido, né? E entender essas diferenças, né? Por exemplo, o piso da enfermagem é um bom ponto, né, de uma política pública que não foi muito pensada. Raramente alguma coisa debatida no Congresso é pensada a exaustão. O piso da enfermagem, a consequência que vai ter para o Estado de São Paulo, eu te garanto, muito baixo. Falo por experiência própria. 0. Muito baixo. A consequência que vai ter, por exemplo, para os hospitais do Nordeste, brutal. Enquanto que para vários serviços de saúde aqui o impacto vai ser de 2%, 3% da folha, para um hospital no interior da Paraíba vai ser de 40%, 50% da folha. E tem uma diferença, né? O que o hospital ganha no interior da Paraíba é diferente do que o hospital ganha na capital do estado de São Paulo. Mas isso raramente é levado em consideração, porque a gente faz... Eu sei como é que foi definido o piso da enfermagem, né? Eu participei dos debates. Alguém pegou a raiz, quantos enfermeiros tem no Brasil, qual que é a massa salarial, qual que é a média? 4.750. Esse é o piso. E assim se aplica. Então, esse é o ponto. Eu acho que pensar em como a gente traz valor faz muito sentido. O que é valor para o paciente? Que muitas das tecnologias que a gente discute, o valor é muito marginal. E, normalmente, as mais caras têm um valor mais marginal ainda. É bem discutível, de alocação de recursos. Né? Recurso que poderia ser muito utilizado em lugares onde ele é escasso. Né? E, para mim, o que eu debato muito, até para voltar no ponto aqui do Felipe trouxe, a gente precisa trazer um mínimo, porque no final do dia, a lei, essa 14.454, foi meio que um bypass do processo. Porque alguém perguntou assim, olha, vamos regulamentar para criar um processo, para a gente possa avaliar naquele caso se aquela tecnologia é aplicável, se ela é segura, se ela é eficaz e se ela é custo-efetiva. Vamos criar um processo para isso? Pois é, esse processo já existe. É o processo do rol. É literalmente o que é feito hoje. E o ponto é o seguinte, não, mas eu não estou satisfeito com o resultado, então vou criar um bypass que diz o seguinte, além de tudo que você avaliou, qualquer outra coisa entra. Mais ou menos a lógica é isso que foi feito. Por isso que a regulamentação disso é meio que um bis in idem
infinito por uma lógica de insatisfação. E você tem um ponto, a gente ouviu muito pouco o paciente, né? E está super bagunçado, né? O Balestrin tocou no ponto aqui, é fundamental esse debate sobre TEA. Hoje é o ponto de maior aflição de muitas operadoras, até para não falar aqui, senão a gente fica vilanizando, né? Operadora, prestador, está todo mundo no mesmo barco, gente. O dia que a conta não fechar, né, não vai ter prestador para prestar serviço, porque ninguém consegue pagar o hospital do bolso. Não vai ter inovação nenhuma, porque a inovação só existe porque alguém paga por ela. Então, assim, o dia que os nossos consumidores não conseguirem pagar o plano de saúde, o sistema de saúde acaba, privado. Então, é muito importante que debatemos todos juntos para buscar uma solução. Agora, se o processo de ATS tem que ser melhorado, se ele precisa ser agilizado, onde tem valor, essa lógica o Eduardo trouxe, foi incorporado em outras agências, vamos olhar em que condições. Né? Eu tenho certeza, por exemplo, se for incorporado no NICE, com as condições feitas para o NICE, eu tenho muita tranquilidade de incorporar aqui no Brasil, inclusive do ponto de vista econômico. Né? Qual o valor que está sendo pago, em quais condições, se tem acordo de compartilhamento de risco, vamos avançar nisso. Mas, para mim, o que a gente tem uma tendência no Brasil, as operadoras não são diferentes, tá? Todo mundo tem uma tendência. A gente parece que vai empurrando com a barriga os problemas eternamente. A gente nunca toca nas feridas, né? Todo mundo está certo, ninguém está errado, no ponto do Balestrin, e a gente consegue avançar muito pouco. Mas, para mim, se a gente pudesse repactuar para criar um processo de ATS que avaliasse de forma correta, que entendesse as especificidades, se é equipamento, se é medicamento, e o que realmente traz valor, e ouvir o paciente para saber o que traz valor para ele, né? É um primeiro passo para a gente poder avançar. Mas sua pergunta é excelente e tem boas iniciativas nesse sentido. Obrigado, Renato. Obrigado por assumir aí. O Calderari vai fazer uma... Eu acho que a pergunta é extremamente pertinente, porque, primeiro ponto, você já trouxe como uma proposta que tem que ser revista. O paciente no centro da discussão. A gente não tem o paciente no centro da discussão. Nem no privado, nem no público. No público, a Conitec criou lá o paciente testemunho, que, desculpa, não serve para nada. A gente não sabe nem como é sorteado o paciente. E no segmento privado, também não tem a voz do paciente ali do lado, a não ser a Sociedade Médica de Especialidade, que traz a sua experiência da mão com a tecnologia para defender a utilização dela. Então, assim, o paciente tem que ser colocado no centro dessa discussão. Gostem ou não gostem. Porque ninguém utiliza a saúde no sistema público ou privado porque quer. Utiliza porque precisa. Então, a gente tem que colocar todos os entes dessa cadeia em discussão. Processo de ATS, o nome já diz, é processo. Existem vários métodos, existem várias possibilidades, matrizes que você cria para avaliar. Por isso que nós temos diferença de países que utilizam com um desfecho diferente de outros e por razões totalmente distintas. O importante é a gente ter uma metodologia e olhar para os lados e ver que talvez o que a gente tenha é bom, mas tem algo que a gente possa incorporar que vai ser melhor ainda. Porque se a gente ficar inerte falando que o que a gente faz é bom, a gente não avança. Então, a gente vem acompanhando muito o desafio que a inovação traz, e eu faço um paralelo aqui, usando a questão de exemplo. A Apple lança um iPhone 15 com um preço totalmente diferente do iPhone 10. Ela não lança o iPhone 15 com o mesmo preço do 10. Então, inovação tem um custo. Talvez a discussão tenha que ser aprofundada em como você traz a inovação para o dia a dia da cadeia. Porque aí sim a gente precisa entender da onde vai vir o recurso para que a gente possa disponibilizar e quem paga essa conta. Porque senão a discussão nunca acaba. A tua tecnologia é cara, eu não tenho recurso, vai quebrar o sistema ou ameaça a sustentabilidade. Mas, enfim, nós temos que trabalhar para que a inovação seja disponibilizada. E também para diminuir as diferenças, porque quando a gente olha, felizmente, para quem tem a saúde privada, nós estamos num horizonte totalmente diferente de quem utiliza só a saúde pública. É abissal a diferença. E a gente tem que trabalhar para que essa diferença se diminua o mais rapidamente possível. Assim como a diferença que a gente tem da saúde que a gente tem aqui versus outros países. Então, é uma equação complexa que precisa de discussão de todos à mesa, onde alguma parte vai ter que abrir mão, se não todas as partes, para que a gente possa chegar no denominador.
Né? Aqui não tem uma história de ganhador. Todos têm que ganhar e garantir a sustentabilidade do sistema. Então, o convite que a gente já fez, tanto na saúde pública como privada, é que o diálogo seja aberto e que a gente possa, em conjunto, tentar chegar a soluções, mas sempre deixando o paciente no centro da discussão. Palestrinho, quer fazer uma contribuição? Eu vou falar muito rapidamente, que eu entendo que a sua pergunta é uma pergunta, talvez, no meu entendimento, menos focado naquilo que nós podemos fazer do ponto de vista individual de cada um dos nossos setores, mas aquilo que a gente pode, de alguma forma, trabalhar dentro de um contexto de Value-Based Healthcare. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: se a gente trabalhar, provavelmente, o conceito do IHE, que é o Institute of Healthcare Improvement, que ele fala a respeito de um negócio chamado Triple Aim, que acho que vários de vocês já ouviram falar. A primeira coisa é saber o que é importante para a saúde individual. Então, nós temos que nos aprofundar nos estudos de tudo aquilo que é feito e o que é importante para o indivíduo. Em segundo lugar, nós temos que trabalhar naquilo que é importante para a saúde coletiva. Porque você não pode ter um indivíduo tendo uma saúde e a coletividade tendo uma visão, uma percepção diferente disso. Estou sendo muito rápido. Em terceiro lugar, dentro do Triple M, você tem a relação custo-benefício para propiciar isso. Ninguém consegue providenciar saúde coletiva e saúde individual se não tiver uma visão de relacionamento custo-benefício. Em quarto lugar, que foi agregado ultimamente, que é o Quadruple Aim, que é exatamente a opinião do paciente. Quer dizer, o paciente, dentro desse conceito e dentro da visão exatamente de Value-Based Healthcare, ele tem que necessariamente ser ouvido. É por isso que quando você faz os projetos, você define os chamados PROMs, que são exatamente tudo aquilo que você busca em relação à opinião do paciente para cada um dos cuidados. Entendo que a gente poderia debater isso aí. Essa é uma outra discussão, mas é uma discussão que precisa ser feita. Eu vou te dizer por quê. Porque nós, no nosso país, diferentemente de outros países, poucos, mas nós que temos um sistema universal, não sabemos claramente o que vem a ser saúde. A gente única e exclusivamente acha que saúde é a ausência de algum problema, de nenhum problema. Nós acabamos de fazer uma pesquisa agora lá no Sindiosp e a gente perguntou para as pessoas qual que era o conceito de saúde. Ninguém sabe. E saúde, eu sei que vocês sabem, é um conceito horizontalizado. Não é um conceito verticalizado como nós temos hoje. A pessoa está doente ou ela está boa. Saúde, ela é o famoso 2Ps, 2Rs. É promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. E a gente só discute a recuperação, que é exatamente aquele de maior custo. Quando, na realidade, aquilo que a gente devia fazer os maiores investimentos, nós não fazemos, que é exatamente a promoção de saúde. E sabe o que é a promoção de saúde? É tudo aquilo que a gente não faz no nosso país. Segurança pública, alimentação, boa educação, isso que é promoção. Né? Depois a prevenção, vacinação, tudo aquilo que a saúde pode fazer para que as pessoas não fiquem doentes. E depois, claro, a recuperação. O custo disso é um custo inviável da forma como nós estamos levando o nosso sistema. E vários outros países. Tanto é, a gente vai para o sistema de saúde americano, que gasta 18 trilhões, gasta 18% do PIB em saúde, nós gastamos 9,5%, né? E eles gastam mais que o dobro disso. E eles não conseguem ter saúde, os indicadores de saúde deles não são melhores que os nossos. Eu vou parar por aqui porque acho que a gente não vai conseguir discutir isso daqui da forma como você propõe. Mas acho que a forma que você propõe, que é dar um passo para trás e ver o que é que a gente quer de saúde, porque nesse instante agora, se a gente for ficar atrás de Instagram, for ficar atrás de influencer, que acha que saúde é publicar, ter 4 milhões de likes, etc, tal, quando alguém... Aí
Aí então que nós não vamos resolver nunca o problema de saúde do nosso país. Obrigado, Balestrinho. Eu vou pedir desculpa à plateia, a gente avançou no tempo aqui, não tem mais espaço, né, para a gente abrir para novas perguntas. Eu vou passar as considerações finais. Por favor, doutor Alexandre, nas suas considerações finais. Antes da consideração final, a agência aqui foi um pouco provocada e eu aceito essa provocação em relação à ATS. Eu entendo que o processo está bom, mas entendo a necessidade de melhoras. Eu tenho ciência disso, tenho discutido isso junto com o time da GCITES. Precisamos evoluir, porque eu acredito, do mesmo jeito que a gente define como um rol dinâmico, essa avaliação nossa também tem que ser dinâmica frente ao que as tecnologias têm evoluído, frente ao que o mercado tem necessitado. Em função disso, a gente já vai dar início aos seminários, que a gente vai chamar os agentes dos setores, porque a gente quer ouvi-los do ponto de vista do que precisa ser melhorado para que a gente possa internamente discutir e evoluir nessa avaliação de ATS. Então, isso já está na pauta e isso a gente já vai fazer muito em breve. Os senhores vão estar sabendo do início desse processo. Considerações finais, eu queria mais uma vez agradecer ao convite, parabenizar todos aqui da mesa, os respeito muito em todas as suas capacidades, em todas as suas funções desse setor extremamente complexo, mas entendo que todos nós que estamos aqui, todos que estão nos assistindo, têm, no fundo, uma vontade de que o paciente nosso lá na ponta seja o beneficiado diante de tudo isso, senão não haveria razão para a gente estar aqui hoje. Então, eu mais uma vez agradeço a presença do colega, o diretor Maurício, da diretora adjunta dele, Angélica, agradeço a Fabrícia, minha gerente também da ANS, agradeço também a presença do nosso grande ex-diretor Rogério e obrigado pelo convite. Muito obrigado, doutor Alexandre, obrigado, né, a equipe da ANS está aqui prestigiando também a atividade. Por favor, Balestrinho, algo mais a acrescentar? Não, já falei bastante. Então vamos passar para o Renato aqui. Não, só o último ponto para dividir, que não é o tema do nosso painel aqui, mas é um tema tão importante quanto, Felipe. Além de discussões de tecnologias individuais, do processo de atualização do rol, modelos de ATS, que a gente precisa fazer, e o Eduardo tem um ponto fundamental, a melhoria contínua, isso é fundamental em qualquer área da vida, mas a gente tem um outro debate que tem que ser feito, e esse está muito perto da gente. Como é que nós vamos encontrar um modelo de financiamento para as terapias de altíssimo custo? Não é o modelo que a gente tem hoje. Ele não dá conta. O sistema não vai dar conta de incorporar as tecnologias vou colocar aqui, de R$1 milhão ou mais de reais, elas já não são meia dúzia, já são várias, no nosso modelo atual. A gente tem que achar um modelo de financiamento que junte o público e o privado, que encontre um modelo, algum tipo de financiamento adicional, que seja escalável, que seja gradual, porque os pontos de tensão que já existem hoje, eles só tendem a crescer. E principalmente no modelo que a gente escolheu, de ter operadoras do interior, de ter pequenos hospitais, que cumprem um papel fundamental de evitar vazios assistenciais, a gente tem que criar alguma alternativa para eles, né? E eu sei que a indústria tem pensado muito nisso, a gente tem conversado com a própria Interpharma, imagino que a BIMED é também super bem-vinda para fazer esse debate, junto com o Ministério. E a gente tem que fazer isso agora. Agora. O prazo que a gente tem não são anos, são meses para encontrar um modelo que seja sustentável e possa trazer acesso a essas tecnologias que estão chegando. Muito obrigado, Renato. Calderari, por favor. Já veio a plaquinha lá 2 vezes, então vou ser bem rápido. Eu acho que o Valecinho trocou num ponto importante. Nós temos que olhar a jornada, porque se a gente ficar olhando só o final da jornada, nós não vamos chegar no desfecho. Nós temos que olhar do começo ao fim, tudo que pode ser feito. Então, diagnóstico preciso, porque o que o Renato trouxe agora de desafio, ele tem um ponto extremamente importante. Essas tecnologias estão vindo com uma janela de utilização muito curta, que precisa de um diagnóstico extremamente preciso, senão você vai utilizar a terapia errada, no momento errado, no paciente errado. Então, isso a gente tem que evitar para justamente a gente garantir sustentabilidade e que o dinheiro seja, o investimento seja feito no momento correto.
Então, o diálogo eu acho que tem que ser efetivamente muito intenso entre todas as partes para que a gente possa garantir aí saúde a todos, um sistema sustentável e que a inovação possa ser utilizada por todos. Muito obrigado, Obrigado Calderari. mais uma vez. Pegando o gancho aqui, convido a todos a participarem da próxima atividade, que a gente vai justamente falar desse olhar para o futuro, monitoramento do horizonte tecnológico. Então, temos agora, na sequência, o painel Transformação Digital e Tecnologia de Precisão no segmento de equipamentos e dispositivos médicos, do que vem por aí. Olhar para frente nessa inovação. Muito obrigado a todos.